Então, pessoal, ó, essa é a segunda parte, tá? Então, faz uma pausa naquele vídeo, né? Termina de assistir e depois volta para esse. É a continuação, tá bom? Eu só separei os vídeos para a aula não ficar muito extensa, tá bom? Então, bons estudos. Por exemplo, o calor e o rubor, eles são sinais de inflamação que vão ser desencadeados por conta dessas duas substâncias. O tromboxano, ele faz a vasoconstrição, mas a prostaglandina faz a vasodilatação. Então, quando eu tenho em excesso essa prostaglandina aqui, que foi feita através dessa cascata toda, eu vou fazer o que com o meu vaso? Eu vou dilatar o meu vaso. Dilatando o meu vaso, eu faço com que esse vaso arterial se encoste, se aproxime da minha superfície da minha pele. Isso vai fazer com que o sangue que está passando, que ele tem uma temperatura alta, o sangue é quentinho. Então ele vai se aproximar da pele. E isso vai causar o calor. Por isso que quando você tem um ponto vermelho no corpo, no braço, na perna, porque bateu em algum lugar e ele ficou vermelho, ele vai ficar quente também, por conta da passagem do sangue que está correndo ali. Tá? E por conta do vaso que fez uma vasodilatação, esse sangue se aproximou da pele, tá? E por isso causou o calor. E também por isso causou o rubor, a vermelhidão, tá? Por quê? Justamente pelo mesmo fator. Causou uma vasodilatação, esse vaso se aproxima da minha pele, e aí o meu sangue é vermelho, ele vai causar uma vermelhidão naquele local, tá? Então, essas substâncias aqui, elas causam esses sinais de inflamação, certo? Por que que causa dor? Além do seu sistema nervoso, tá? De nervos sensitivos que também estão atuando nesse momento, as prostaglandinas estão associadas à dor também, tá? Elas são sensíveis à dor. Então, também, outro sinal da inflamação é causada por este cara aqui, tá? Então, é só você lembrar que depois da cascata toda da inflamação, eu tenho aqueles sinais flogísticos, os sinais de inflamação. E eles são causados principalmente por esses dois elementos aqui, tromboxano e prostaglandina, certo? Aí agora a gente entra nos anti-inflamatórios, tá? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem ser de duas categorias. Eles podem ser seletivos ou não seletivos. Se eles forem seletivos, eles vão atuar somente na ciclooxigenase 2. E aí eles vão inibir principalmente a prostaglandina, tá? Lembra, eu falei aqui no comecinho que a COX-2 estava mais relacionada à prostaglandina. Então, se eu estou muito mais associado à prostaglandina, o que eu vou ter? Né? O que isso vai interferir no meu paciente ou na pessoa que estiver fazendo o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, seletivo, tá? Então, ele vai ter um prejuízo aí, principalmente renal, tá? Por quê? Porque essa prostaglandina aqui, ela é eliminada através do sistema renal. Então, quando eu não tenho ela, porque eu estou inibindo, tá? Por conta desse anti-inflamatório, eu desequilibro o meu sistema renal por causa disso, tá? Porque essa prostaglandina que era para ser feito o efeito dela no sangue, na inflamação, quando eu tomo anti-inflamatório, essa prostaglandina foi criada, porém ela vai ser eliminada. E ela vai ser eliminada no rim. Então, por isso que, se eu tenho muito anti-inflamatório deste tipo,
eu vou ter um prejuízo na minha função renal, certo? Outro ponto também é o que a gente estava falando aqui da agregação plaquetária. A prostaglandina está associado a baixa produção de elementos plaquetários, tá? de coagulação. Então, se eu estou bloqueando isso daqui, eu não vou ter coagulação, tá? Eu vou ter uma diminuição muito grande de coagulação. Ou seja, aumenta o meu risco de sangramento, tá? Não elimina muito rápido essa situação. Então, mesmo eu parando de tomar esse medicamento, eu ainda vou ter mais alguns dias de risco de sangramento, tá? Isso é muito importante, porque se eu faço uso de anti-inflamatório não esteroidal, sendo ele seletivo, ele vai atuar aqui principalmente inibindo a prostaglandina. Então, eu tenho que avisar o meu paciente e eu tenho que ficar ciente de que eu posso ter sangramentos. Por exemplo, sangramentos mais fáceis de ocorrer quando você está escovando o dente, sangramento na gengiva. Numa situação para a mulher, no período menstrual, eu também posso ter aí um aumento do fluxo, tá? Então, isso é importante, se lembrar aqui da prostaglandina. E quando eu tenho o anti-inflamatório não esteroidal não seletivo, ele é um pouquinho pior. Por quê? Porque ele não é seletivo, ele não sabe para qual ele vai. Então, ele vai nos dois. Ele vai na ciclooxigenase 1 e na ciclooxigenase 2. E aí, eu vou inibir, além de inibir a prostaglandina, também vou inibir o tromboxano. E aí, eu vou ter uma complicação um pouquinho maior. Além de eu ter um prejuízo na minha função renal por causa da prostaglandina, eu também vou ter um prejuízo de produção de proteção gástrica, tá? Do muco gástrico, porque o tromboxano está associado à produção do muco gástrico, o protetor gástrico, tá? Então, se eu não tenho, porque eu estou eliminando isso, eu estou bloqueando isso, eu vou ter numa situação de cronicidade, tá? Porque os anti-inflamatórios, eles têm o problema realmente, né, expressivo numa situação crônica, tá? Se eu tomar ele rapidinho e parar, tudo bem, o corpo se regenera e tá tudo ok. Agora, numa situação mais crônica, mais demorada, o uso prolongado dos anti-inflamatórios, isso sim pode me trazer complicações, essas que a gente está mencionando aqui, tá? Então, o tromboxano está associado a essa proteção gástrica também, tá? Então, o que ele vai fazer? Se eu não tenho esse tromboxano aqui, eu posso, numa situação prolongada, estar suscetível a úlceras gástricas ou gastrite, tá bom? Então, eu também tenho esse prejuízo aí. Além disso, todo esse medicamento é metabolizado no fígado. Então, eu também tenho que tomar cuidado com a minha função hepática, tá? Porque todo esse medicamento é metabolizado lá. Então, eu tenho que lembrar que pacientes que já têm uma situação de serem renais crônicos, hepatopatas, tá bom? Eu tenho que evitar a utilização desses medicamentos aqui, tá bom? Por quê? Vou prejudicar a longo prazo, mas vou prejudicar o meu paciente. Certo? Então, ó, lembrar que seletivos atuam na 2, inibindo prostaglandina. Não seletivos atuam nos dois lugares. E aí eu vou ter prejuízo renal, hepático e ainda prejuízo na minha proteção gástrica. Tá bom? E aí eu tenho aqui alguns fármacos, tá? Que vão atuar dessa forma aqui. Que forma? Aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Eles vão inibir que o ácido araquidônico entre em contato com essas ciclooxigenases aqui. Ou seja, não vão produzir esses elementos aqui embaixo. Tá bom? Então, os fármacos que a gente tem para essa categoria é o diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, tá? Esse diclofenaco de potássio é o cataflã, tá bom? Que a gente conhece como cataflã, só que esse é o nome comercial. Esse diclofenaco de potássio é o nome do fármaco, certo? E o diclofenaco de sódio
ele é o Voltaren, tá? No nome comercial dele, beleza? O ibuprofeno, todo mundo conhece, né? O nimesulida, esse daqui, ele tem um risco aqui de ser altamente tóxico para o fígado, tá bom? Então, este medicamento aqui, ele tem alta toxicidade para o fígado, tá? Ele também é um anti-inflamatório não esteroidal e tem essa complicação a mais ainda, certo? E todos esses aqui, eles são não esteroidais, não seletivos, tá bom? Todos eles. Então, eles vão atuar nas duas, certo? E aí eu deixei aqui, que eu já tinha comentado no começo, os asterísticos aqui do dipirona e do paracetamol, porque eles não têm uma ação forte para anti-inflamação. Então, a gente usa muito mais o dipirona e o paracetamol para febre e dor, que também são sinais e sintomas da inflamação, mas não tanto quanto os outros, tá? A gente usa muito mais eles para uma dorzinha, ou uma dor de cabeça, ou simplesmente uma febre mais ou menos, tá? Mas eles também estão nessa categoria aqui, beleza? E aí, para a gente encerrar, a gente vai falar dos corticoides, tá? Então, essa cascata aqui é igual, tá? Só que agora os corticoides eles vão atuar não aqui embaixo, eles vão atuar lá em cima, lá na outra enzima que tem o nome de fosfolipase. Se eu tenho o bloqueio da fosfolipase, daqui para baixo não vai acontecer mais nada, tá? Eu vou bloquear aqui a fosfolipase e eu não tenho mais nada aqui. Não vou ter nenhum desses elementos aqui. Então, o que vai acontecer? O que isso nos traz? Que se eu estiver usando um corticoide, um anti-inflamatório da categoria do corticoide, eu não vou ter nenhum sinal e sintoma de inflamação. Nenhum. Vou eliminar tudo. Certo? Porém, esses corticoides aqui, eles são todos derivados de um próprio hormônio nosso, que é o cortisol. E esse cortisol, ele em excesso, ou a falta dele muito grave, causa diversos problemas. Então, da mesma forma aqui que os não esteroidais têm o risco maior quando eles são administrados a longo prazo, os corticoides também. Tá? Então, o risco maior do uso de anti-inflamatório está na cronicidade disso, no uso prolongado. Tá? Por quê? Eu aumentando esse uso de corticoide, fazendo uso prolongado dele, eu vou ter o aumento, principalmente, de pepsina, que é uma outra enzima, uma outra substância que está no estômago, vai também proporcionar o aumento no risco de úlcera e de gastrite, aumenta também a produção de HCl, que é o suco gástrico, e de novo, risco de úlcera e gastrite, tá? Tenho também os corticoides aqui, como eles, bloqueando essa fosfolipase aqui e inibindo toda essa reação, eles vão aumentar, tá bom? A retenção de sódio, e isso vai nos levar a mais um sinal da inflamação, que é o edema, tá? O corticoide é derivado do cortisol, como eu falei, e aí, como eu estou tomando este medicamento, eu estou fazendo a administração desse medicamento aqui, e vou inibir toda essa situação, eu tenho esse corticoide, tá? Esse cortisol em excesso, e aí esse cortisol vai fazer o acúmulo, tá? Aumentar o acúmulo de sódio, fazendo com que eu tenha edema, certo? Que mais? O que vai acontecer? Também o cortisol, que é esse medicamento aqui, corticoide, tá? Ele vai favorecer, estimular a gliconeogênese. E aí, lembrar o que é gliconeogênese? É a produção de glicose de outros elementos, não da dieta. E aí, o que vai acontecer com o meu paciente fazendo uso prolongado de corticoide? Hiperglicemia, tá bom? Então, imagina um paciente diabético fazendo uso de corticoide, tá? Então, tem que atentar para isso também. Paciente diabético fazendo uso com corticoide,
com certeza ele vai ter picos de hiperglicemia. Por quê? Porque o cortisol estimula a gliconeogênese. Tem um outro risco também. O corticoide, a longo prazo, ele vai favorecer a destruição do meu sistema imunológico. Então, eu vou ficar com o sistema imune baixo. E aí é o risco altíssimo de infecção, tá? Então, importantíssimo isso. O uso prolongado de corticoide diminui o meu sistema imunológico e aumenta o meu risco de infecção, beleza? O uso prolongado de corticoide vai aumentar no meu osso, né? Pensando no meu osso agora, ele vai aumentar os meus osteoclastos, tá? Lembrar um pouquinho lá de biologia. Osteoclastos é aquela célula responsável pela degradação e reabsorção da matriz óssea. Então, eu tenho uso prolongado de corticoides, eu vou ter a longo prazo osteoporose, tá bom? Osteoporose. Então, como eu falei, já estou repetindo aqui, qual é o problema do uso dos anti-inflamatórios? É o uso prolongado dele, tá bom? Porque vou ter muitos problemas aí a longo prazo, certo? E aí, os mais famosos aqui dos fármacos nessa categoria de corticoide e estão aqui, ó, separados pelo tipo de tempo de ação deles, tá? Porque os corticoides eles são separados nessa categoria. Eles são separados pelo tempo de ação. Então, de 1 hora a 12 horas, tá o hidrocortisona e o cortisona, tá? Esses aqui são fármacos de ação curta. Esses dois aqui, ó, hidrocortisona e cortisona, são fármacos de ação curta, de 1 a 12 horas. Os de ação média é esses aqui, ó. O tempo de duração de ação média é de 12 a 36 horas. Então, é o prednisona, prednisolona e o metilprednisolona, tá? Esses aqui estão nos anti-inflamatórios da categoria dos corticoides da classe de média duração, beleza? E aí os últimos, que é de ação longa, que é de 36 horas até 55, 56 horas, tá o dexametasona e o betametasona, de ação muito longa. Certo, pessoal? Então tá aí, ó, a aulinha ficou um pouco mais longa, tá? Mas tá aqui tudo explicado, resumo mais ou menos, né? Porque ficou longo, de anti-inflamatórios, beleza? Então é isso, bons estudos. Espero que tenha ajudado nos estudos aí de farmacologia, tá? E qualquer dúvida pode deixar comentários no vídeo ou nas redes sociais, certo? Então, vou ficar por aqui e até a próxima, pessoal!